Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e convido vocês hoje para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento desta aula de hoje. Objeto de conhecimento: produção e edição de textos publicitários. E o detalhamento consiste nas estratégias discursivas de persuasão e ou de convencimento. Então vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos mergulhar nesse mundo constituído da linguagem e que vai se expressar nas estratégias discursivas de persuasão, nas estratégias discursivas de convencimento, na resenha crítica. Vamos focar na resenha crítica. Você certamente já precisou convencer alguém da sua verdade, daquilo que você pensa, dos seus pontos de vista. Então, vamos ver que estratégias você utilizou, certo? Hoje nós vamos desvendar, então, como é que essas palavras, influenciam os nossos pensamentos. Você sabia que uma simples resenha, o gênero textual resenha, pode mudar a sua opinião, aquilo que você pensa sobre um livro, sobre um filme, ou até mesmo sobre uma ideia? Você já imaginou isso? Você sabia que a resenha pode fazer tudo isso? Então, vamos entender como esse gênero textual, tão presente nas redes sociais e nas mídias de um modo geral, utiliza estratégias para nos convencer, nos persuadir, nos emocionar ou nos fazer pensar de maneira completamente diferente daquilo que nós pensávamos antes. Mas antes, vamos entender o que é persuadir. Bem, persuadir é convencer. A persuasão consiste em convencer, no ato de convencer alguém a aceitar uma ideia, a adotar um comportamento ou tomar uma decisão. Isso aqui é fundamental você entender o que significa, em que consiste a persuasão. O que é persuadir? Se eu tenho em mente persuadir alguém sobre alguma coisa, eu vou utilizar então estratégias para eu convencer alguém a aceitar uma ideia, um ponto de vista, ou até a assumir, a adotar um comportamento ou ainda a tomar uma decisão. Então veja a importância que tem as estratégias de persuasão, as estratégias de convencimento. Você precisa entender o que é para poder saber utilizar. Então, isso pode ser feito por meio da lógica. Então, o ato de persuadir alguém pode ser realizado por meio da lógica. Você vai utilizar a lógica para convencer alguém, para persuadir alguém a aceitar uma ideia, adotar um determinado comportamento, tomar uma decisão diferente daquela que ela estava tomando, enfim, mudar de ideia. Então, a lógica, vai trazer esses argumentos racionais. E também você pode convencer alguém, além de utilizar a lógica, os argumentos racionais, você pode utilizar também da emoção. Perceba então que você tem aí algumas estratégias pelas quais você pode convencer alguém. Por meio da lógica, utilizando argumentos racionais. Por meio da emoção, apelando, para a afetividade, ou ainda da autoridade. Ou seja, você pode se referir aos argumentos de autoridade, Você vai chamar para o seu diálogo, para o seu discurso, referências confiáveis, aquelas que já estão de domínio público, que
que tem autoridade, que tem credibilidade. Portanto, a persuasão, ela pode ser encontrada na publicidade, ela está presente, ela pode ser encontrada na publicidade de um modo geral, nas campanhas. Onde que eu vou encontrar? Quando você assistir uma campanha, seja ela de que natureza for, uma campanha política ou uma campanha publicitária, qualquer que seja a natureza dela, veja que aí você vai encontrar estratégias de persuasão. E aí eles poderão estar usando a lógica, a emoção, argumentos de autoridade, enfim. Além disso, a persuasão, essas estratégias de persuasão, estratégias de convencimento, além da publicidade, está também nas campanhas, todas elas, nos discursos e ainda nos gêneros opinativos, né? Então, esses são... e no dia a dia, quando você precisa convencer alguém a respeito de algo. Então, você também utiliza, não só você vai encontrar as estratégias persuasivas, né? O convencimento, a persuasão não vai estar presente única e exclusivamente na publicidade, nas campanhas, nos discursos e nos textos opinativos. Ela está presente no seu dia a dia. Quando você assiste, por exemplo, uma conferência, ali o autor também está utilizando, apresentando uma temática, mas ele também está utilizando estratégias para te convencer daquele ponto de vista. Então, persuadir é parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quando nós tentamos, por exemplo, convencer um amigo a ver um filme, né, nós estamos utilizando as estratégias persuasivas. Quando você tenta convencer esse amigo a assistir a um filme, a uma série, ou votar em alguém. Lembra que você tá nas campanhas, na época da eleição, que se pede um voto? Você está utilizando estratégias de persuasão. Né? Nós estamos utilizando estratégias persuasivas, de persuasão, de convencimento, o tempo todo no nosso dia a dia também. Então, persuadir não é manipular, preste muita atenção a isso. Persuadir não é exatamente manipular. O que é então persuadir? É construir uma ponte entre o que você pensa e o que o outro pode passar a pensar. Então, persuadir consiste em convencer o outro de uma ideia, de um ponto de vista ou de uma opinião. Utilizando-se de quê? Como nós já observamos, utilizando-se da lógica, dos argumentos racionais, utilizando-se da emoção, da afetividade, ou dos argumentos de autoridade, chamando para a nossa fala, para o nosso discurso, né, autores, cientistas, dados, argumentos de autoridade que possam comprovar aquilo que estamos afirmando, as nossas afirmativas, o assunto que estamos discutindo. Agora que você já entendeu, então, em que consiste a persuasão, vamos, então, entender agora sobre o gênero textual resenha. Vamos focar aqui. O que é uma resenha? Sabe, quando você estuda, você precisa primeiro entender o que é o objeto, para poder aprender suas características, né, sua constituição, enfim, apreender a sua essência. Então, o que é uma resenha? A resenha é um gênero textual. É um gênero textual. Essa resenha, ela vai combinar o quê? Combina, nesse texto, um resumo, e esse resumo é informativo, e também, nesse resumo, além de informar sobre aquele tema, aquele filme, aquele vídeo, aquela música, aquele livro, aquele espetáculo teatral, enfim, vai trazer também uma avaliação crítica. Preste atenção a isso. A resenha é um gênero textual que junta um resumo informativo e uma avaliação crítica. Não só traz um resumo sobre o objeto a ser resenhado, que pode ser exatamente um livro, uma peça teatral, né? Traz também, e é necessário, apresentar uma avaliação crítica. Ele faz uma crítica.
Ou seja, esse texto, a resenha, vai apresentar uma opinião sobre uma obra, mas essa opinião ela tem que ser fundamentada. Eu tenho que trazer uma opinião fundamentada, ancorada em algum argumento de autoridade, por exemplo, certo? Então, esse texto, a resenha, vai apresentar esta opinião, né, essa crítica sobre uma obra, e esta obra pode ser um livro, um capítulo, um resumo de uma obra, pode ser um filme, pode ser uma série, uma peça teatral, enfim, qualquer que seja o produto, o objeto, né? Pode ser algo do seu universo cultural, do universo cultural. Então, o resenhista vai descrever os principais aspectos e vai avaliar os pontos fortes e pontos fracos desta obra, deste produto cultural, que pode ser o livro, o filme, uma série, uma peça teatral, enfim, uma música. Qualquer que seja o produto, o resenhista vai trabalhar, apresentar este resumo informativo com essa avaliação crítica, com a sua opinião. E na opinião, necessariamente, ele vai descrever, é necessário conter a descrição dos principais aspectos da obra resenhada e também uma avaliação crítica sobre os pontos fortes e fracos, sobre os pontos positivos e negativos da obra resenhada. Então, a resenha, ela junta essa informação e a opinião. Daí, ser esse texto que vai combinar o resumo informativo e a avaliação crítica. Portanto, ela traz a informação e a opinião, a crítica, e ela vai apresentar um resumo da obra. Você, sem assistir ao filme, ou ler o livro, ou assistir a peça teatral, por exemplo, você já vai ter uma ideia do que trata. Por quê? Porque o resenhista traz um resumo da obra, ao mesmo tempo, ele está avaliando, né? E essa avaliação pode consistir em elogio ou pode consistir de crítica. Ele pode sim influenciar a sua opinião, o seu ponto de vista. Você, de repente, estava querendo assistir, mas depois de ler a resenha, o resumo crítico sobre uma obra, você pode mudar de opinião, dizer, não vou investir tempo na leitura, por exemplo, desse artigo ou desse livro ou dessa peça teatral, porque, segundo o resenhista, não é boa. E ele vai mostrar por quê, né? Muito bem. Qual é, então, a finalidade da resenha? Vamos aprender sobre isso. A resenha, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Qual era, então, a finalidade da resenha? A resenha visa, objetiva, informar, trazer o conteúdo da obra e expressar, veja bem, são dois aspectos. Traz, informa o conteúdo da obra de forma resumida, obviamente. E traz também uma opinião crítica, certo? E ao trazer essa informação e expressar essa opinião crítica, obviamente vai influenciar a decisão do leitor. Ao ler uma resenha de um produto cultural, de uma obra cultural, você vai ser sim tocado, influenciado, porque ele vai pontuar, ele vai te mostrar o resumo daquela obra, mas ele também vai mostrar os pontos fortes e os pontos fracos. Com isso, a tendência é influenciar sim a sua decisão de, por exemplo, comprar aquele produto, assistir aquela peça, certo? E ele vai fazer isso, né? Elogiando a obra ou criticando, comparando, certo? Ou
ele pode até recomendar, se ele gostar da obra, se ele vir ali na obra pontos positivos, que a obra é significativa, é importante, então ele pode recomendar que você assista ao filme, ouça a música, né? Vá ao cinema, enfim, desde que justifique a sua posição. Ele recomenda justificando por que ele está recomendando aquela obra. Então, nesse sentido, a resenha, ela tem esse papel formador. Ela não apenas vai relatar, né, resumir a obra cultural, mas ela pode propor um olhar, ela vai propor um olhar sobre a obra, o olhar do resenhista, que já é um especialista naquela atividade. Ele vai poder elogiar, ele pode elogiar a obra, ele pode criticar e ele pode influenciar o seu comportamento, a sua tomada de decisão a respeito daquele produto cultural. Gente, isso aqui ficou claro para vocês? Ficou? Se ficou, vamos então compreender agora a estrutura da resenha. Você já viu qual é a objetividade, o que é a resenha, qual é o objetivo da resenha, como ela é constituída? Então vamos agora ver a sua estrutura. Bem, a estrutura da resenha compreende a identificação da obra. Como é essa identificação? O nome da obra, o autor da obra e o ano em que esta obra, no caso se for um livro, o ano de publicação. Depois, nós temos como segundo ponto a apresentação, ou seja, a síntese, o resumo do conteúdo daquela obra. Lembra que é o primeiro ponto, ele resume a obra. Seguido da avaliação, ele faz uma avaliação crítica, ele emite uma opinião. E esta opinião, obviamente, tem fundamentação, tem justificativas, tem razões, tem argumentos para poder amparar, para poder ancorar este ponto de vista, esta avaliação crítica que ele faz do produto resenhado, do produto cultural. E por último, temos aí a recomendação. Ou seja, o resenhista, dependendo então do que ele encontrar da sua avaliação, considerando os pontos fortes e os pontos fracos, ele pode recomendar a obra. Ele pode indicar, certo? Esta obra, este produto cultural. Então, uma boa resenha, gente, não é só crítica. Não é só a opinião, só a avaliação crítica. Ela é, acima de tudo, uma análise. Ele faz uma análise da obra. Cada parte vai ter um papel importante. Como é? Situar, explicar, avaliar e concluir. Então, com essa estrutura clara da obra resenhada, o leitor se orienta melhor, né? Para adquirir aquela obra, assistir aquela obra, enfim, adquirir o produto. Muito bem. Agora que você já entendeu a estrutura, então, da resenha, vamos agora para as estratégias de persuasão. Quais são as estratégias de persuasão, de convencimento que estão presentes no texto, no gênero textual resenha? Muito bem. As estratégias persuasivas que você vai encontrar nesse gênero textual, né, estão constituídas da seguinte forma. Olha, observe aqui. Adjetivos avaliativos. Por exemplo, você vai encontrar durante a avaliação, né, os adjetivos emocionante. Por exemplo, se for um filme, o filme é emocionante. Também, vamos supor que ele critique de modo pejorativo, de modo negativo. Ele vai dizer, é uma obra superficial, não tem profundidade, certo? Por outro lado, se ele gostar, ele pode dizer brilhante, uma obra brilhante. Ele também vai estabelecer comparações, e você vai perceber isso observando as seguintes palavras. Melhor que, lembra tal obra, certo? Então, essas estruturas aí estarão presentes como estratégias de persuasão, como estratégias de convencimento na resenha.
outra estratégia, é o apelo à emoção, né? Ele traz, então, o apelo para a emotividade, compaixão, raiva, empatia. Você vai sentir isso expresso ali na avaliação que ele estará fazendo da obra resenhada. E o outro aspecto é, então, a citação. Citação de especialistas ou dados para fundamentar, para comprovar a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua avaliação crítica. Essas citações estão amparadas, estão ancoradas em autoridade, são os argumentos de autoridade, né? Ou ainda números para mostrar pontos positivos ou negativos, prêmios recebidos da obra, e prêmio já indica que ele está avaliando de modo positivo, já está recomendando a obra para você. Então, pessoal, o poder da persuasão está nas palavras que tocam, né? E que os resenhistas sabem utilizar isso muito bem. Usar, por exemplo, um adjetivo forte pode mudar o tom da frase. Por exemplo, ele pode dizer, não é só um filme triste, é um drama arrebatador. Citar dados ou prêmios, né, vai reforçar a credibilidade. Então, cada escolha de vocabulário que o resenhista utiliza na sua resenha tem uma intenção. Não está lá por acaso, não. Tem uma intenção. Agora, então, vamos ver um exemplo de uma resenha de um filme bem conhecido. Vamos lá. Aqui eu trago, então, a resenha do filme Dois Filhos de Francisco. Veja, trecho, o filme Dois Filhos de Francisco, e ele já começa assim. Emociona profundamente, olha os adjetivos aí, ao retratar a trajetória de Zezé de Camargo e Luciano. Veja para onde se encaminha esta resenha, né? Para onde ele está guiando a sua opinião. A situação de Ângelo Antônio é brilhante, olha os adjetivos, conferindo humanidade e realismo ao personagem do pai. A trilha sonora embala a narrativa com sensibilidade e o roteiro é conduzido com leveza e impacto. Uma obra que inspira e comove. O que você está percebendo aí? Você vai ver como o autor equilibra emoção e técnica. Ele usa adjetivos, como você viu, menciona a atuação dos atores lá, a trilha sonora e o roteiro. Todos elementos que servem de base para a opinião positiva. Você nota que tem aí a opinião positiva. É uma estratégia eficaz para persuadir, para convencer o leitor a assistir o filme Os Dois Filhos de Francisco. Então, a opinião sobre o filme nesta resenha é positiva e está muito bem fundamentada, muito bem estruturada. Seguindo, então, vamos apreciar uma outra resenha, que é a resenha do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, um dos meus autores preferidos. Qual o trecho, então, que será resenhado? Capitães de Areia, de Jorge Amado. Oferece um retrato lírico e cru da infância marginalizada. A linguagem poética, embora datada aqui, porque faz tempo, né? A linguagem poética, embora datada em alguns momentos, transporta o leitor ao universo dos meninos de rua de Salvador. O livro denuncia, encanta e provoca. Olha como ele está fazendo aí a avaliação dele. O que é que o livro traz, né? Qual o sentimento, então, que o livro provoca no resenhista? Veja, ele faz a denúncia, o livro denuncia, encanta e provoca. Mesmo após décadas, seu conteúdo permanece atual e necessário. Então, esta resenha, ela traz um olhar crítico e sensível. Na leitura dá para você perceber isso. O autor vai reconhecer um aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo? Que a linguagem está datada, né? Está antiga.
mas ele vai reforçar o valor histórico e social da obra. E isso vai demonstrar o quê? Imparcialidade e respeito à complexidade da leitura. E aqui nós vimos um elogio e uma crítica, de forma equilibrada. Então, a opinião está também muito bem argumentada, muito bem fundamentada. Você entendeu? Você gostou dos exemplos? Muito bem. Agora, então, vamos para umas dicas de como escrever uma boa resenha. Vamos ver aqui. Olha, dicas para escrever uma resenha. Você vai ler atentamente a obra. Ou seja, se for um livro, leia o livro todo. Você vai ler o livro todo. Você pode anotar impressões durante a leitura. Você lê atentamente o livro, a obra que você quer resenhar, e você vai anotar impressões que você está tendo naquele momento durante a leitura. Eu estou achando que é bem positivo, é bem importante o que ele está mostrando aqui. Anote isso. Você vai reler e destacar trechos dessa leitura do livro, por exemplo, se for um livro, que você considere marcantes. Então, você vai reler. Primeiro, você vai ler a obra inteira e vai anotar impressões, vai lendo um capítulo, por exemplo, e anota as impressões que você teve durante essa leitura. Depois, você relê e vai destacar trechos importantes, marcantes do livro. Seguido, você vai estruturar a sua opinião com bastante clareza, né? Anotando os pontos principais. Depois você vai revisar o texto antes de publicar esta resenha. Então, gente, escrever resenhas é também um exercício de leitura crítica. Quando você escreve uma resenha, você está fazendo ali, praticando um exercício de leitura crítica. E essa é uma das habilidades que você deve desenvolver na escola. A boa resenha, então, vai nascer da obra, né? E da boa escuta que você vai ter, das observações atentas que você vai fazer da leitura e da honestidade intelectual, certo? Quem lê com os olhos de quem quer entender bem, vai escrever com uma voz que vai convencer. Então, a resenha não é apenas um texto, viu? Como nós já vimos. Ela é um diálogo entre quem viu e quem ainda vai ver, porque você vai influenciar de alguma forma. Quem vai ler o seu texto vai ser influenciado, vai poder até mudar de opinião. Então, é uma forma de participar da cultura. Quando se resenha, você está participando da cultura, formando opiniões e também aprender a dizer o que se pensa com respeito e com clareza. Então, ao resenhar, né, você está ali participando, né, da cultura do país. E eu queria, então, sugerir para vocês, para os meus queridos, né, olha uma leitura boa. Que tal resenhar esse aqui? Olha que o autor, começa pelo autor, lembra? O título da obra e depois a data, né? Olha, esse livro aqui, maravilhoso, sugiro para vocês. Vocês que gostam de ler, e a leitura faz toda a diferença nas nossas vidas. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, mas acima de tudo, que vocês tenham aprendido. Até a próxima.